Legal, maravilha, então. On time aqui, 14h, vamos começar. Essa é a segunda sessão, então, do nosso evento. Então, a gente vai discutir, basicamente, nesse painel, a questão da alocação do espectro de 6 GHz, tá? Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, só agradecendo aí bastante o Agostinho Linhares, que é gerente de espectro, órbita e radiodifusão na Anatel, e o Daniel Cavalcante, diretor do Departamento de Políticas de Telecomunicações e Acompanhamento Regulatório do Ministério das Comunicações. Tá? Então, eu queria agradecer bastante a disponibilidade de vocês, terem aceitado aqui, vir fazer essa discussão com a gente num evento que acontece anualmente, tá? Contextualizando, basicamente a gente é uma comunidade aí de profissionais que busca se reunir todo ano, trocar informação com viés bastante técnico, tá? Ou seja, de entendimento da tecnologia, de compartilhamento de experiências, e a gente tem diversos colegas que contribuem aí voluntariamente, então eu, Flávio Correia, Gustavo Mastroianni, Yuri Meca, Anderson Freire, Lariana Peixoto e Wellington Assis, que atualmente estamos aí trabalhando na organização desses eventos, tá? E a ideia hoje é basicamente a gente fazer essa discussão com vocês. Eu vou até parar o compartilhamento aqui, que a ideia é a gente fazer um debate mesmo, sobre a discussão da alocação desse novo espectro, na verdade é um espectro existente, mas um novo espectro para a tecnologia de Wi-Fi, ou a alocação dele para tecnologias não licenciadas, né? Então, eu queria abrir inicialmente aí para vocês, enfim, se apresentarem e fazerem um primeiro comentário das suas atividades aí da Anatel e do Ministério das Comunicações. Se quiserem fazer uma primeira introdução sobre o tema, aí a gente começa as perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá, Daniel, vocês estão no... Agostinho, por favor, ordem alfabética. Então, Daniel, bem, obrigado a todos, boa tarde, agradeço o convite, uma satisfação poder participar desse evento. Aliás, eu gostei bastante do final dos comentários do Gustavo. Enfim, eu sou gerente de espectro óptico e radiodifusão da Anatel desde 2015. Sou responsável também pela preparação brasileira para as conferências mundiais de radiocomunicação. Eu fui chefe da delegação na Conferência 2015, na Conferência 2019, estamos nos preparando para a Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2023. Então, tudo relacionado a espectro, óptica e radiodifusão no Brasil passa pela área, né? Desde a questão de desligamento da televisão analógica, entrada da TV digital, novos satélites, né, espectro adicional para diversas soluções, tudo passa lá na área primeiro. Evidentemente, atendendo as políticas públicas definidas no Ministério das Comunicações, mas, tecnicamente falando, sempre passa lá na área. Essa questão do Wi-Fi em 6 GHz é um tema muito importante e eu gostaria de falar que há praticamente 20 anos a gente não tem uma decisão tão importante relacionada ao Wi-Fi. Na Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2003, foi um divisor de águas, porque até aquele momento, além da faixa de 2.400 MHz, onde nós temos 83,5 MHz disponível, se tinha o uso da faixa de 5.8, né, 5.725 a 5.850 MHz. Então, era somente 125 MHz na faixa de 5 GB disponível. Então, na conferência de 2003, foi adicionado 455 MHz adicionais, para aplicações que chamamos de RLAN WAS, né? Wireless Access System e Radio Local Access Network. Então, veja, na conferência de 2003, nós mais do que quadruplicamos a disponibilidade do espectro para aplicações Wi-Fi.
E em 2004, a Anatel atualizou a sua regulamentação, foi aprovada a resolução 365 da Anatel, permitindo o uso dessas novas faixas. Então, um ano depois da decisão da conferência, que o Brasil já ficou adaptado para esses novos usos, considerando até então, né, um espectro adicional para Wi-Fi, o que se tinha de mais avançado no mundo. E em relação a 6 GHz, o Brasil também está par e passo com as outras regiões. No dia 23 de abril desse ano, a FCC, que é a Anatel lá dos Estados Unidos, ela teve uma decisão sobre o uso da faixa de 6 GHz para Wi-Fi 6E. E no dia 30 de abril desse ano, a Anatel teve uma decisão muito importante também, no qual definiu que a faixa como um todo, né, 5.925 a 7.125 MHz, vai ser utilizado para equipamentos de radiação restrita. E aí é um ponto importante, porque as aplicações Wi-Fi são o tipo, né, de dispositivos classificados como equipamento de radiação restrita. Então, a decisão da Anatel ainda não foi que vai ter Wi-Fi em toda a faixa. Pode vir a ser isso, né? Mas a decisão foi, nessa faixa, vamos ter equipamentos de radiação restrita na faixa como um todo. O Conselho Diretor fez uma determinação para a área técnica da Anatel, né, para que em 3 meses entregasse um relatório técnico propondo características operacionais dos sistemas Wi-Fi, né, com uma pequena antecedência. Nós entregamos essa proposta para o Conselho Diretor, nós avaliamos tanto a decisão da FCC quanto o que está em discussão na Europa, sendo que na Europa se propõe o uso da faixa de 5.925 a 6.425 MHz, então são 500 MHz e não 1.2 GHz, que se discute lá na Europa, né? E nós fizemos uma avaliação. Nessa avaliação, nós consideramos diferentes tipos de equipamentos, como o equipamento Low Power, o Very Low Power e o Standard Power, sendo que o Very Low Power vai ser basicamente os wearables, né? Você ter, por exemplo, um óculos que vai estar se comunicando com o seu celular, um relógio, né? Ou algo similar. O Low Power vai ser aquele dispositivo que você vai utilizar dentro da sua casa, e o Standard Power seria um sistema que vai acessar um sistema de coordenação de uso de radiofrequências, né? Você teria a possibilidade de fazer o uso outdoor dessas soluções, mas você garante, acessando esse sistema, que os incumbentes vão ser protegidos. Então, aqui no Brasil, nós temos milhares de enlaces ponto a ponto, nós temos estações terrenas, né, do Serviço Fixo por Satélite. Essa é uma faixa utilizada também pelo SAR, que é o Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos. Então, é uma faixa muito utilizada no Brasil. A vantagem de ter o Wi-Fi é que, na nossa avaliação, a coexistência entre os sistemas Wi-Fi e esses sistemas incumbentes é viável, tanto se for um uso indoor, quanto se for um uso de baixíssima potência, né, nos wearables, que pode ser utilizado de forma outdoor. E avaliamos também que precisa de mais estudos, essa disponibilidade de um sistema inteligente para fazer esse acesso dinâmico ao espectro, né, garantindo a proteção. Então, os Estados Unidos foi nessa direção, né, eles foram nessa direção, mas a nossa proposta é que a gente continue acompanhando esses avanços lá nos Estados Unidos e, quem sabe, em um futuro próximo, a Anatel venha a ter uma nova decisão. Então, passo a bola para você novamente. Maravilha. Obrigado, Agostinho, pela introdução aí. Daniel, por favor. Claro, obrigado, Fábio. Então, eu sou Daniel Cavalcante, sou engenheiro na área também. É uma satisfação estar assim, num evento de pessoal com um bom nível de especialização técnica, sempre torna o diálogo assim, bem produtivo, né? Eu, depois de muitos anos de setor privado, inclusive lecionando na área, há aproximadamente 15 anos, entrei para o serviço público numa carreira chamada de especialista de políticas públicas e gestão governamental, chamados gestores, né? Uma carreira que tem um ativo muito interessante, que é a mobilidade, diferentemente de outras carreiras onde você trabalha sempre na mesma área. Então,
Nesses 15 anos já trabalhei no antigo Ministério das Comunicações, depois, durante 6 anos na própria Anatel, onde trabalhamos bem proximamente aí com Agostinho, na época, ambos, durante uma fase, fomos assessores do Conselho Diretor, inclusive esmiuçando detalhes de regulamentos de uso e licenciamento de determinadas faixas, então experiência comum nessa área. Da Anatel, esses 6 anos da Anatel, então, eu retornei para um novo ministério, que era o chamado MCTIC, que tinha resultado da fusão do Ciência e Tecnologia com Comunicações, e agora, não sei quanto vocês estão acompanhando de perto, acabou de ser recriado o Ministério das Comunicações. Mas o que importa é que sempre trabalhando nos mesmos temas ao longo desse período. Acho que o Agostinho mencionou, é importante dizer assim para um público mais amplo, que mais ou menos a divisão de atribuições é o seguinte: o Ministério foca em políticas públicas, em formulação de políticas públicas para a área. E a Anatel, como, digamos, autoridade reguladora, é quem então traduz isso, implementa essas políticas públicas em regulamentação na prática. Então, essa, assim, de uma maneira bem simples, é a distribuição de atribuições. E eu, digamos, quando estava na agência, trabalhando como regulador, mas quando no Ministério, então, com formulação de políticas públicas várias. Plano Nacional de Banda Larga, com suas evoluções, atual tem um programa chamado Norte Conectado, que está sendo detalhado. Outras políticas também mais relacionadas ao tema, então políticas ativas de implementação de pontos de troca de tráfego, IXPs, obrigação dos grandes prestadores de terem presença nos pontos de troca de tráfego, esse tipo de coisa mais afeta a área de formulação de políticas públicas. Também no Ministério, embora eu não trabalhe diretamente, tem um pouco de ação direta de inclusão digital, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar num programa chamado GSAC, com pontos de acesso via satélite. E, aliás, nesse particular, o Wi-Fi tem um papel muito importante, uma vez que uma coisa é o backhaul e outra coisa é você disponibilizar aquele acesso para um público mais amplo. Especificamente na questão de Wi-Fi, e agora mais especificamente Wi-Fi na faixa de 6 GB, a gente vê enorme potencial de um novo leque de aplicações, assim como em áreas licenciadas, em espectro licenciado, você tem um avanço de 5G para novas aplicações. O Wi-Fi em 6 GHz, com o FDMA e canais maiores, abre todo um leque de possibilidade em novas aplicações e também permite, à medida que isso vai sendo implantado, que políticas públicas que levem a uma utilização que seja transformadora do país em termos de produtividade na economia, em termos de inclusão para as pessoas que precisam de acesso, né? É o foco da gente lá no Ministério. Trabalhamos sempre em estreita cooperação com a Anatel, não só em função de relacionamentos pessoais, mas institucional também. Tem pessoas da Anatel trabalhando no Ministério, tem gente do Ministério na Anatel em diferentes momentos, esse trânsito torna a proximidade muito grande. E não vou me alugar nessa introdução, mas tenho certeza que ao longo do debate que nós teremos hoje à tarde, a gente pode entrar em mais detalhes. Mais uma vez, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje à tarde. Maravilha, Daniel. Obrigado aí pela introdução. Muito esclarecedora aí, porque a gente sempre tem um pouco de dúvida aí do papel do Ministério, do papel da Anatel, e muito bom que vocês dois puderam estar aqui com a gente, até para complementar as visões e dar a visão da agência reguladora e do governo sobre políticas públicas, né? Maravilha, excelente. Então, eu vou começar aqui fazendo 2 perguntas, depois eu vou passar para os meus colegas também, o Wellington vai fazer perguntas, o Yuri, o Gustavo também está nos auxiliando aí, coletando as perguntas do pessoal no YouTube, e aí a gente vai conversando, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tinha previsto aqui, já foi parcialmente ou totalmente respondida pelo Agostinho, mas eu queria fazer reforçar o nosso entendimento aqui, ver se o entendimento foi correto, né? Então, em maio, teve aquela publicação, na verdade, teve uma renovação, uma revisão, né, do regulamento dos equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, para incluir essa faixa que a gente está chamando aqui vulgarmente de 6 GHz,
que vai do 5.925 aos 5.725 GHz, para uso, né, abriu a possibilidade de se utilizar nessa faixa de frequência soluções de radiação restrita, como são os equipamentos que começam a aparecer no mercado, principalmente a partir do ano que vem, de Wi-Fi 6E. Né? O nosso grande foco aqui da conferência acaba sendo o Wi-Fi e, enfim, outras tecnologias que, obviamente, têm intersecção. E aí, a partir daquele momento, foi dado um prazo para... Né, foi dito que a Anatel teria um prazo para especificar realmente como é que seria o uso, ou seja, primeiro foi regulamentado que a faixa poderia ser utilizada e, na sequência, ia ser feita o detalhamento de como essa faixa, como os equipamentos que trabalham nessa faixa deveriam se comportar, potência de transmissão, largura de canal, enfim, tudo que a gente está acostumado na regulamentação. E aí a expectativa era a gente ter esse processo todo concluído ainda em 2020, a gente entende que não é algo simples, né? Então, não sei, eu acredito que é para o Agostinho, mas Daniel fica à vontade de complementar. É isso mesmo o entendimento? A gente ainda deve ter um desfecho dessa decisão que está no Conselho, segundo eu entendi, em 2020, essa é uma decisão que fica mais para 2021, algum comentário final do processo em si, que se iniciou lá em maio, bastante alinhado com o que o restante das agências aí, como a FCC, estão fazendo ao redor do mundo? Obrigado pela pergunta, Flávio. Então, esse é um primeiro ponto muito importante de ser esclarecido, né? Equipamento de radiação restrita, ele é um conceito amplo que engloba uma gama de equipamentos. Por exemplo, o controle remoto para abrir o portão eletrônico, o controle do seu carro, um microfone sem fio, né, a babá eletrônica, tudo isso são equipamentos de radiação restrita. Alguns desses equipamentos podem passar no que chamamos de limites gerais, né, que é uma tabela que tem determinados valores de campo elétrico a uma determinada distância, que, se atendido aquele limite, você vai poder ter aquele equipamento de radiação restrita. A nossa regulamentação, que foi aprovada pela Resolução 680 e que veio substituindo várias regulamentações anteriores, eu comentei da Resolução 305, foi substituída pela 365, depois pela 506, até chegar a 680, que é que nós temos hoje. Então, você tem uma definição. Qualquer faixa de radiofrequências pode ser utilizada por equipamentos de radiação restrita, exceto algumas faixas que estão em uma tabela com restrição de uso, né? Então, qualquer faixa, inclusive essas que foram licitadas, você pode ter equipamento de radiação restrita atendendo aqueles limites gerais. Você tem uma outra tabela no regulamento que permite limites alternativos, né? Então, são valores de potência maior, que a maioria dos equipamentos de radiação restrita precisam de um valor um pouquinho maior, né, para operar adequadamente. Então, a decisão do Conselho foi, na realidade, acrescentar um 25,2 MHz que tinha nessa faixa de 6 GB, que era uma faixa que estava na tabela de restrição de uso, né? Então, era especificamente a faixa de 6.650 a 6.675,2 MHz, né, que é uma faixa utilizada para serviços científicos, vai continuar a ser utilizado por equipamentos nos serviços científicos, mas vai ser compartilhada também com equipamentos de radiação restrita. Então, a decisão do Conselho foi, ok, vamos ter radiação restrita em toda essa faixa. A área técnica propõe para o Conselho, e o Conselho avocou nessa decisão sobre a característica técnica dessa faixa, por ser um tema tão importante. De uma maneira geral, a área técnica, né, a Superintendência de Outorgas e Recursos da Prestação, ela aprova um ato com os requisitos técnicos para você ter os equipamentos de radiação restrita, nas diversas modalidades, digamos assim. Então, por exemplo, Wi-Fi em 2.4 GHz. Então, a gente tem um requisito técnico que é posto em consulta pública, né, e ele tem as características de uso, potência máxima, ganho de antena, por aí vai. Se pode ir lá ponta a ponta ou não. Em 5 GHz, a mesma coisa. Nós tivemos uma atualização importante, porque nós aumentamos a potência permitida na faixa de 5.150 a 5.350 MHz, mantendo o uso indoor ainda. Mas na conferência 2019, o Brasil lutou bastante
para aumentar essa possibilidade da potência, uma vez que o 5 GHz ele tem um alcance, de certa forma, limitado. Então, você aumentando a potência, né, para você ter uma ideia, antes o limite era 200 mW, que é 23 dBm. Agora, especificamente na faixa de 5.150 a 5.250 MHz, nesse 100 MHz, o limite de potência EIRP é 4 watts. Então, a gente aumentou 20 vezes ou 13 dB. É uma diferença muito significativa. Então, em que passo nós estamos? Mandamos o nosso estudo para o Conselho Diretor. O Conselho Diretor vai decidir sobre a proposta que vai ser colocada em consulta pública. Pode ser, por exemplo, o Wi-Fi 6E em toda a faixa, pode ser, por exemplo, em 500 MHz. Né? E estamos aguardando essa decisão do Conselho, mas o importante é que ainda vai ter ainda uma consulta pública. Normalmente, essa consulta pública leva 60 dias, né? Pode ser um prazo diferente, mas o Conselho pode, a qualquer momento, fazer a votação, né? Está sob o relato do conselheiro Emanuel Campos, e então estamos no aguardo dessa decisão. Pô, deixa eu fazer uma pergunta então, Flávio. A gente tem uma questão, especificamente no Wi-Fi, que você acaba, em alguns casos, tendo tamanhos de canais menores, e em alguns cenários, para ter mais banda, você acaba aumentando o tamanho de canal. E quando isso acontece, você acaba tendo perda de potência, e para você tentar compensar de alguma forma, você teria que colocar uma potência maior. A Anatel está olhando isso de uma forma que, quando a gente tiver canais maiores, a gente vai poder trabalhar com potências maiores de equipamento, ou não está sendo avaliado isso? Como... Nessa faixa de 6 GHz, você tem basicamente... isso, Anatel e o Ministério das Comunicações. Bem, como acabei começando a falar, vou concluir. Mas, basicamente, você tem duas abordagens. A abordagem americana, você mantém uma densidade espectral de potência constante. Isso quer dizer que, se você tiver uma largura de faixa maior, a sua potência total vai ser maior também. Já a abordagem europeia, pelo menos o que eu vi nas discussões lá, você tem uma potência máxima constante, de tal forma que, se você tiver uma largura de faixa maior, a tua densidade espectral acaba diminuindo. Na nossa avaliação, essa abordagem americana é a mais adequada, uma vez que, feito os estudos de convivência com os outros serviços, o que interessa é uma relação, né, do que a gente chama na engenharia de C sobre I. Né? Você tem um determinado sinal da portadora que está chegando sobre um determinado sinal de interferência que está chegando naquele ponto. Então, mantidas essa mesma relação naquela faixa de frequência, então você consegue garantir essa convivência. Então, por isso que a nossa proposta considera você ter uma densidade espectral de potência máxima, né, de tal forma que, se você tiver um canal de 160 MHz, você vai ter um determinado valor, e se no futuro, com Wi-Fi 7, com um canal de 320 MHz, você poderia ter o dobro de potência, né, naquele canal de 320 MHz em relação ao canal de 160 MHz. Maravilha, obrigado. Legal. Não, acho que a pergunta do Yuri foi bem pertinente, porque é sobre essa questão que o Agostinho estava comentando de permitir um ERP maior na faixa do 5 GB, né, do Uni1 aí que a gente chama, e a gente tem visto essa evolução aí para trabalhar com densidade de potência à medida que você tem canais mais largos, né. Voltando até para o assunto número 1, que a gente acabou... o Agostinho fez os primeiros comentários dele. Eu não sei, Daniel, do lado do Ministério, se quer comentar alguma coisa. A pergunta que ficou na minha cabeça, assim, quando a Anatel fez o trabalho dela de análise técnica, vamos dizer assim, avaliação e recomendações, e aí está na mão do Conselho tomar essa decisão, obviamente também levando em consideração a consulta pública que foi mencionada. Não sei se quer comentar alguma coisa do lado do Ministério sobre esse processo, Daniel, fica à vontade. Sim, posso comentar. Eu acho que o Agostinho disse tudo o que havia para dizer em matéria de regulamentação de condições de uso da faixa. Com relação ao processo decisório, há sempre uma interação entre o Ministério e a Anatel,
e essa se dá por outros canais que não o da consulta pública. A consulta pública é uma oportunidade de ouvir a sociedade e os diferentes interessados de uma maneira bem transparente. Eu queria dizer, do ponto de vista de políticas públicas relacionadas a esse tema, é que é objetivo de política pública, e aliás da regulamentação da Anatel, o chamado uso eficiente do espectro. Toda vez que você olha uma faixa do espectro, o objetivo máximo é o uso eficiente. O uso eficiente precisa considerar, de um lado, os atuais ocupantes da faixa, né? Segundo, aqueles que estão em condições de entrar como usuários da faixa. E o terceiro, potenciais usos futuros ainda não definidos. Então, é um jogo de equilíbrio entre essas diferentes perspectivas, e, muito frequentemente, ao se determinar as condições específicas de uso da faixa, é que se contempla esses diferentes interesses, essas diferentes prioridades. É preciso sempre ter, digamos, muito cuidado com, por exemplo, aplicações satelitais coexistindo, porque o nível de sinal é muito baixo, então é preciso muito cuidado nisso. Mas, independentemente disso, quaisquer usuários. Então, dito isso, o que é que nós temos a situação no momento? Com essa decisão de maio desse ano de que os equipamentos de radiação restrita, então, podem se utilizar da faixa. Há que considerar os usuários anteriores que estão na faixa, e sempre existem soluções, que é ou alguma forma de mitigação, ou oferecer uma frequência alternativa, onde eles possam passar a atuar, por exemplo, com SAR, que isso já aconteceu com frequência em outras faixas do passado. E ter um olho também no futuro. O Agostinho tem nos representado aí nas WRCs ao longo do ano, monitora isso bem de perto. É preciso ter um olhar para isso, e não é por questão de privilegiar o BC, é de otimizar o uso da faixa e, às vezes, não caminhar muito aceleradamente numa direção e mais adiante ter que retroceder. A gente acompanha muito de perto, como disse o Agostinho, o que fazem outros reguladores em outros países. O pessoal já está largando na frente, tem experiências mais ou menos exitosas no caminho, mas eu acho que o histórico da Anatel, o chamado track record da Anatel, tem sido excepcional, e não tem por que haver preocupação com relação ao rumo que vamos seguir nessa faixa também. Obrigado, e seguimos aí, né? Maravilha, maravilha. Tá bom. Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui, que também já foi abordada de alguma forma pelo Agostinho, que é justamente essa dinâmica que a gente vem acompanhando globalmente, né? Ou seja, o FCC, em teoria, ou baseado no nosso entendimento, e aí vocês corrijam a gente se a gente estiver equivocado, eles estão seguindo num caminho mais de alocação desses 1.200 MHz todos para uso por tecnologias não licenciadas, ou seja, permitiria o uso do Wi-Fi 6 na faixa inteira, né, nesses 1.200 MHz. E aí sim, como o Agostinho até mencionou, existem algumas considerações de uso indoor, uso com potência reduzida, uso com potência standard, né, ou padrão, e inclusive o FCC tem uma iniciativa do uso de um mecanismo de controle, possivelmente poderia chamar inclusive de coordenação de uso desse espectro, eles chamam de AFC. Já o órgão regulador europeu está com um foco um pouco diferente, você está caminhando numa direção um pouco diferente. Ao invés da alocação dos 1.200 MHz, inicialmente a alocação de 500 MHz somente, mas aí diria com menos restrições do uso dessa faixa, né? Então, o Agostinho fez uns comentários iniciais, e o nosso entendimento é que nas conversas, nas publicações que a gente tem visto na mídia, a proposta técnica da Anatel estaria mais próxima do que o FCC está propondo também, ou seja, o uso da totalidade da faixa. Não sei, vocês querem fazer mais algum comentário, principalmente no que tange essa questão de usar a faixa com diferentes
com diferentes características técnicas. E aí eu vou aproveitar só para colocar um slide aqui para o pessoal visualizar uma informação que eu acho que pode ser interessante. Pediram isso no YouTube aqui, então acho que pode ser interessante o pessoal visualizar, né? Então é um pouco desse slide aqui, aonde a gente está falando que a gente tem 1.200 MHz. Coloquei aqui em modo apresentação? Não, coloquei agora. A gente tem 1.200 MHz para ser explorado, e existem diferentes propostas técnicas sendo estudadas, né? Então, o uso da totalidade dos 1.200 MHz, low power, mas somente indoor, o uso com potência um pouco maior, ou padrão, né? Foi chamado de padrão, não sei exatamente, não tenho muito claro o que é uma potência padrão nesse caso, mas com um mecanismo de controle, ou outro caminho da gente usar parcialmente, ou alocar, na verdade, parcialmente para uso de tecnologias não licenciadas. Então, não sei, Agostinho, algum comentário adicional que você poderia fazer nesse sentido, para onde a gente está apontando? Claro, a decisão não está tomada, isso está muito claro. Sim. Bem, em relação à quantidade de espectro que vai ser disponibilizado para esse tipo de aplicações, para esse tipo de aplicação, vai ser a decisão do Conselho Diretor, assim como a própria decisão em relação ao limite de potência. O que eu posso falar é que, em termos de limites de potência, né, a proposta da área técnica está mais alinhada à proposta da FCC. Em relação à quantidade de espectro, estamos aguardando a decisão do Conselho Diretor. Acredito que vai ser tomada uma dessas duas decisões, ou o todo, ou somente os 500 MHz. Em relação ao que foi feito lá nos Estados Unidos, o Standard Power, que permite o uso outdoor dessa frequência, considerando o acesso a esse banco de dados, que é o AFC, você vê que são dois blocos e tem duas lacunas, uma no meio e uma no canto direito. Essas lacunas ocorrem devido ao uso da aplicação que a gente chama de Electronic Signal Gathering, que é o nosso SARC aqui no Brasil, Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos. Então, você tem os radiodifusores que saem nas unidades móveis e pode estar no local hoje, pode estar em outro local amanhã. Então, para você, de certa forma, proteger essa operação, é um pouco mais difícil do que se você tivesse enlaces ponto a ponto sempre nos locais fixos, né? Então, junto a isso, eles utilizam também, né, nessas duas faixas, nessas duas lacunas, a aplicação que você tem uma câmera transmitindo, que pode ser temporário, e você tem um ponto que está, de repente, a 100, 200 metros de distância dali. Então, eles preferiram não colocar o AFC também nessa faixa para proteger os serviços existentes lá. Aqui no Brasil, onde nós temos o SARC, é somente na parte final da faixa, né? Então, caso no futuro venhamos a ter, de repente, o AFC, talvez não seja exatamente na faixa igual aos Estados Unidos, devido a essa diferença nos usos dos dois países. Em relação ao uso low power indoor, tem uma série de definições na regulamentação americana que faz com que efetivamente o uso seja indoor. Por exemplo, você não pode ter naquele equipamento, naquele access point, um uso com bateria. Então, ele é sempre na tomada. Você não pode ter uma antena destacável. E você não pode ter também um equipamento que te proteja contra intempéries. Então, você não conseguiria colocar esse access point do lado de fora da casa. Então, essas três regras foram definidas na regulamentação americana. E quando eles aprovaram essa decisão em 23 de abril, né, eles decidiram também fazer uma nova consulta pública para avaliar novos valores de potência lá nos Estados Unidos, né? Assim como valores de potência para as aplicações very low power. Então, essa é uma vantagem da gente estar muito perto, mas não ao mesmo tempo dos Estados Unidos, é que a gente pode aguardar uma decisão lá primeiro para a gente fazer alguma coisa mais estável também, né? Então, acho que esses são esses pontos que eu gostaria de destacar no momento. Se eu puder complementar rapidamente aqui. Por favor. A adoção de soluções do tipo AFC, com
bancos de dados geolocalizados, não é uma novidade absoluta na discussão, seja de políticas públicas, seja regulatória. Por exemplo, nos chamados white spaces, né, na faixa de TV, radiodifusão, essa também é uma solução tecnológica que é considerada. Os radiodifusores, claro, são muito ciosos da faixa em que operam, então essa questão também seja uma discussão não apenas tecnológica, mas regulatória, e para dizer que, digamos, esse não surge como uma solução, uma possível solução inteiramente nova nas discussões, seja no ambiente internacional, seja aqui no Brasil. E eu acho que é mais um elemento para a tomada de decisão, e existe até um certo conhecimento aprofundado do tema que pode balizar esse tipo de decisão. E complementando, né, a fala do Daniel, que foi muito feliz nos comentários, né, aqui no Brasil também está para avaliação na realidade está na área técnica, a gente vai mandar, né, vai ser da área técnica nas próximas semanas, mas a regulamentação sobre o White Space Device na faixa de UHF, né, que também é um padrão I3E, né, 802.19, e 802.22. 802.19 é coexistência de sistemas I3E. E tem um banco de dados associado, né? Mas os Estados Unidos, de certa forma, eles têm uma experiência bem maior nisso, porque eles já têm um banco de dados desde a época que eles regulamentaram pela primeira vez o White Space Device, depois evoluíram para a solução CBRS na faixa 13,5 GHz, onde 4 empresas foram homologadas para cuidar do banco de dados, né? Então, eles são remunerados pelo acesso ao banco de dados, e eles vão homologar, né, empresas também para serem AFC, sendo que muitas das empresas que foram homologadas para a solução do CBRS vão se candidatar também, né, para conseguir serem homologadas em 6 GHz. Então, certamente, os americanos estão à frente disso, mas a gente tem acompanhado muito de perto essas discussões internacionais, né, sempre avaliando também e ter um banco de dados que garanta esse acesso dinâmico ao espectro no Brasil, justamente para permitir esse uso mais eficiente do espectro aqui também. Não, excelente, excelentes comentários, bem interessante. Realmente essa é uma questão que tem se discutido aí globalmente com o CBRS agora, o Wi-Fi 6, então é uma discussão bem interessante aí. Feliz em saber que a gente detém um conhecimento aqui no Brasil e que a gente está acompanhando isso de perto também. Maravilha. Então vou parar o compartilhamento aqui e vou passar a palavra para o nosso amigo Wellington, que vai fazer uma pergunta aqui também. Por favor, Wellington. Obrigado, Flávio. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, né, em relação às tecnologias que utilizam hoje a faixa de 6 GHz, se a gente vai ter, por exemplo, algum tipo de automatic frequency control para a coordenação da utilização do espectro entre o Wi-Fi 6 e essas tecnologias já existentes. Então, essa é uma possibilidade. Eu não creio que a decisão do Conselho vai incluir, neste primeiro momento, o AFC, né? Já que a gente tem acompanhado a discussão nos Estados Unidos. Nesse momento, a gente prefere primeiro avaliar como vai ser essa implementação lá, para depois, se bem sucedida, né, nós tentarmos trazer para cá, para o Brasil. Sempre lembrando que, como eu comentei, né, a remuneração desses coordenadores de acesso dinâmico ao espectro se dá pelo próprio usuário. O usuário acessa o sistema, paga um determinado valor para ter aquele acesso diferenciado, né? Então, se você for, digamos, um early adopter, né, se você tiver que fazer uma primeira implementação no Brasil, por exemplo, então você ainda tem um desenvolvimento daquele banco de dados, daquele sistema, que, de certa forma, faz com que aqueles primeiros usuários acabem tendo que pagar um pouco a mais. Se você já tiver o sistema pronto, é basicamente fazer uma integração com a base de dados da Anatel, onde você vai saber onde estão localizados os incumbentes, as características de operação do incumbente, quais são os critérios de proteção dos incumbentes para permitir, de forma dinâmica, que aqueles usuários do Wi-Fi 6E que estejam utilizando esse uso com Standard Power, possa também fazer o uso compartilhado daquela faixa.
né? Então, a gente tem, sim, a preocupação com os incumbentes, que são os serviços que já são existentes. Aqui no Brasil, são mais de 10 mil enlaces, utilizando toda essa faixa de 6 GHz, então é uma faixa muito importante para a gente, né? Então, a gente tem uma preocupação, realmente, antes de decidir ter esse banco de dados, que a gente veja a experiência internacional funcionando, para, em um segundo momento, utilizar aqui no Brasil também. Maravilha. Daniel, não sei se você quer complementar, senão a gente segue também com o Wellington. Mais alguma pergunta do seu lado, Wellington? Ou não? Sim, tem mais uma, tá? Tá. Em alguns debates que a gente vem presenciando, né, existia a discussão de alocação parcial da banda de 6 GHz para uso não licenciado, né, deixando o restante para decisão futura, então pegar somente uma parte e alocar nesse momento. Eu queria saber qual a posição da Anatel e do Ministério das Comunicações sobre essa discussão. Daniel, você gostaria de responder primeiro? Posso? Sim, posso começar. Primeiro, é importante dizer o seguinte, a nossa percepção do ponto de vista de políticas públicas é um papel extremamente relevante do Wi-Fi. O Brasil ainda é um país com um enorme gap de acesso, seja por questões de cobertura, seja por questões de renda. Nós todos sabemos que o Wi-Fi viabiliza soluções de baixo custo para acesso à internet, e isso está sempre presente na tomada de decisão, seja no âmbito de política, seja no âmbito regulatório da Anatel. Então, esse é um primeiro comentário. O segundo é o fato de uma abordagem progressiva não é necessariamente negativo. Eu acho que o Agostinho já fez referência, né? A WRC 23, daqui a alguns anos, vai deliberar sobre serviços 5G, possivelmente uma porção da faixa, mas acho que o Agostinho não teve chance de mencionar isso, eu já vou dizendo na frente. Então, nós estamos falando de apenas 100 MHz dentro da faixa, né? 7.025 a 7.125. É o único segmento que é passível de uma harmonização global. A UIT divide o globo em 3 regiões, nós estamos na região 2. A única faixa que cobre as 3 regiões são esses 100 MHz. Tá? Em outras regiões do mundo, diferentes porções do espectro de 6 GHz estão sendo consideradas. Mas no nosso caso, se resumiria a esses 100 MHz. E isso é um uso potencial futuro. É importante dizer, e eu vou deixar comentários mais para adiante, mas só para fazer uma pequena provocação, é o seguinte: existe uma outra vertente que precisaria ser considerada, tanto do ponto de vista de política como regulatório, que é o fato de que o ecossistema do SMP, do Serviço Móvel Pessoal, da telefonia celular, para usar uma linguagem mais popular, há também interesse em uma combinação de uso de espectro licenciado e não licenciado. Então, quando a gente olha a questão como um todo, é preciso considerar todos esses aspectos. A questão do uso licenciado, ou do potencial uso licenciado pelo SMP, está restrita, de fato, a esses 100 MHz, pelo menos esse é o melhor entendimento no momento. O que não invalida uma análise mais ampla, porque, digamos, existe um ecossistema de Wi-Fi que hoje tem um perfil de uso muito diferenciado do serviço móvel pessoal e há vantagens nisso, e à medida que a potencial convergência entre os dois usos vai se acelerando, aí sim a gente precisa ter um olhar diferenciado sobre o problema. Mas, para o momento, eu vou deixar meu comentário nesse ponto, a gente pode voltar a abordar um pouquinho mais adiante. Agostinho, não sei se você teria a dizer. Sim, excelentes comentários, Daniel. Então, vou começar falando com uma abordagem um pouco diferente para depois pegar o gancho do Daniel. Acredito que é essencial essa evolução para o Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6, né, hoje a gente já pode ter o Wi-Fi 6, por exemplo, em 5 GB.
né, naquela faixa que eu comentei, 5.150, 5.350, você consegue colocar um canal de 160 MHz, mas ele é um canal que vai ter restrições, vai ter o DFS, Dynamic Frequency Selection, né, então ele tem algumas restrições. Em 6 GHz é uma faixa limpa para o Wi-Fi, né, então você vai conseguir fazer um uso mais eficiente para o Wi-Fi naquela faixa e você vai conseguir garantir ainda uma evolução do Wi-Fi, né, do 6E para o 7, né, conseguindo, por exemplo, 3 canais de 320 MHz, caso a Anatel venha decidir pelo uso de 1.200 MHz. Então, uma decisão dessa pode ser aquela decisão que vai garantir uma estabilidade pelas próximas décadas para a solução Wi-Fi. O que é essencial porque o nosso acesso na nossa casa tem melhorado bastante, né? Hoje, daquelas pessoas que têm banda larga dentro de casa, a maior parte tem taxas de transmissão superiores a 34 megabits por segundo. Mas imagina você, por exemplo, que tem 200 megabits por segundo contratado, né? E às vezes você acaba xingando a operadora, né? Justamente porque você está com Wi-Fi na sua casa, mas o teu Wi-Fi, no ponto onde você está chegando, não garante uma vazão para aquele enlace que está chegando na sua casa. Então, o Wi-Fi 6, ele vai tirar esse bottleneck, né, que até então é dentro do Wi-Fi da sua casa, né, e você vai conseguir ter uma vazão adequada para aquelas velocidades superiores que estão cada vez mais comuns dentro da casa da pessoa. A pessoa contrata 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, às vezes até mais, mas tem um Wi-Fi baseado em 2.4 GB, consegue colocar 2 portadoras agregadas que está compartilhando com todo mundo ali. Então, a tua experiência vai ser muito ruim, mas a culpa não é da operadora que você contratou. Na realidade, a culpa vai ser da qualidade do seu Wi-Fi, né? E se você for para 5 GHz você instala no seu quarto, sai do seu quarto e a cobertura já começa a ficar ruim. Então, com 6 GHz, né, você tem uma nova possibilidade, né, de garantir uma experiência melhor, inclusive com a utilização de rede mesh, enfim, para melhorar essa experiência como um todo na sua casa. E na questão da WRC 2023, né, realmente existe uma discussão muito grande. É importante deixar claro que na decisão da conferência de 2019, essa faixa, no caso 6.425 a 7.025 MHz, que está sendo discutido para possível identificação para a IMT na região 1. A região 1 engloba toda a Europa, aquela parte dos países da antiga União Soviética, os países da África e os países do Oriente Médio, né? Então, eles estão avaliando essa possível identificação dessa faixa para IMT, que podemos traduzir como 5G hoje, né? Não é uma tradução completamente correta, mas para simplificar o entendimento. E a nível mundial, né, englobando as regiões 1, 2 e 3, realmente é somente os últimos 100 MHz. E essa decisão foi tomada na última conferência como uma solução de compromisso, porque os países africanos queriam muito estudar essa faixa, parte da Europa queria também que fosse estudada toda a faixa para IMT, assim como os chineses, né? Agora, basicamente, quais eram os países da Europa que estavam apoiando toda a faixa para IMT? Era Finlândia, Suécia e lá na Ásia, China, que coincidentemente são os países onde estão sediados Nokia, Ericsson e Huawei, né? Então você vê basicamente um interesse, né, dos países muito associados com o interesse comercial. E é importante dizer também que o Brasil liderou uma discussão para incluir a faixa de 10 a 10,5 GHz, ficou somente para a região 2, para possível identificação, né, para o IMT, para o 5G. Então, de repente, se a gente não tiver essa faixa adicional de 6 GHz sendo utilizada no Brasil para o 5G, de repente a faixa de 10 a 10,5 GB, né, 500 MHz ali. E, adicionalmente, como o Daniel comentou também, a possibilidade de ter equipamento de radiação restrita na faixa de 6 GHz inclui a possibilidade de você ter soluções NRU. NR, né, o New Radio, é o nome dos sistemas 5G, né, dentro do escopo do 3GPP. Da mesma forma que o 4G é a tecnologia LTE, o 5G utiliza a tecnologia NR. E o uso não licenciado dessa faixa é com o equipamento NRU, que faz o uso compartilhado com outros sistemas, ele escuta o meio, se não tiver ninguém utilizando, ele aloca dinamicamente recursos para você fazer a aplicação NRU, né, a utilização por sistemas NRU. Da mesma forma que
nessa última regulamentação, nós aprovamos a possibilidade de ter soluções, seja LTE-U, que é a LTE Unlicensed, seja uma evolução para o LAA, ou mesmo uma tecnologia mais moderna ainda, que é o Multifier, né? Que é uma solução que permite o uso dessas faixas utilizadas, né? O 5 GB, né? Falando mais diretamente, por soluções baseadas em técnicas 3GPP, né? Mas sem a necessidade de você ser ancorado em uma portadora primária, né? Sem ter, por exemplo, uma portadora em 2,5 ou uma portadora em 1.8 GHz, né? Você conseguiria ter uma solução baseada em LTE standalone, compartilhando, escutando o meio, né? Se não tiver ninguém transmitindo, ele vai escutar, ele vai detectar uma energia, né? Se ele sentir que, por exemplo, tem um Wi-Fi utilizando aquela faixa, ele não vai utilizar naquele momento, vai procurar um outro canal. Então, atualizamos a regulamentação para permitir o uso dessas tecnologias nas faixas de 5 GHz, e a mesma coisa vai acontecer na faixa de 6 GHz. Então, como eu comentei, é a faixa para radiação restrita. Para radiação restrita vai incluir não apenas o Wi-Fi 6E, mas como o LTE-U, o NR-U, assim como, de repente, outros sistemas. Não, excelente o ponto aí que o Daniel tinha feito inicialmente, agora você fechou com o mesmo assunto. Era até uma das perguntas que eu tinha, mas a gente está nos 10 minutos finais aqui, tem a pergunta do pessoal que está participando, eu também quer trazer para cá, mas o entendimento, então, assim como a gente fala com o LTE, ele usar, por exemplo, em downlink, em uplink ele continua usando uma frequência licenciada, vamos dizer assim. Em downlink, ele passar a usar os 5 GHz do Wi-Fi, né, uma frequência não licenciada. Assim como no 5G NR-U, que está previsto também, né, ou seja, o uso de espectro não licenciado. Quando você disse que a tecnologia vai usar um mecanismo lá para escutar o meio físico, ver se ele está utilizado ou não, e só nesse momento, se não tiver, utilizar, isso quer dizer que as tecnologias elas vão ter que conviver e negociar, vamos dizer assim, não listen before talk, né? Como que elas vão compartilhar? Sob o ponto de vista regulatório, as tecnologias têm que atender o que foi especificado para uso daquela faixa, e esse compartilhamento, essa convivência, não tem nenhuma preocupação regulatória adicional, correto? Ou seja, se eu estou seguindo lá o que está especificado para o uso dos 5 GHz, eu posso ter uma portadora Wi-Fi, ou eu posso ter uma portadora 5 GB New Radio, por exemplo, unlicensed. Bem, essa é a ideia, né? Porque ambas são, no caso, a tecnologia Wi-Fi é uma tecnologia baseada em carga, né? Em carga. Você escuta o meio e, se tiver tudo certo, né, o CSMA-CA bem ali, né, eu transmito evitando uma colisão. Evidentemente, tem aqueles problemas de nó escondido, vai continuar existindo esse problema, mas isso é o que a tecnologia promete. A mesma coisa seria o NR-U. O NR-U, por si só, ele não vai ter um preâmbulo Wi-Fi, né? Ele não vai estar falando a língua Wi-Fi, mas ele vai escutar alguém falando bem ali, né? Como, digamos, o cara é brasileiro, fala português, escutou um chinês. Ele está escutando o que alguém está falando, então ele não vai usar aquele canal bem ali, né? A questão, você dá um link, uplink, vale a pena mencionar também que a questão dessa agregação de portadoras no downlink e deixar somente a portadora primária no uplink é uma solução 3GPP dentro do Release 13. Né? O Release 14 do 3GPP já permite você fazer agregação tanto no downlink quanto no uplink também. Né? Você ancora em uma rede primária e consegue fazer esse uso tanto no downlink quanto no uplink. Na prática, não é algo que foi implementado, mas que podemos dizer que a regulamentação brasileira está apta para receber esse tipo de equipamento, e nós vamos evoluir também, tão logo tem a decisão do Conselho sobre a faixa de frequência que vai ser utilizada para o Wi-Fi 6E, para permitir o uso também para NR-U, né, permitindo, então, soluções 5G de forma unlicensed nessa faixa de frequências. Maravilha. Não, passar a palavra então para o Gustavo aqui, que ele está acompanhando aqui toda a discussão no YouTube, e ele vai trazer algumas perguntas aí para a gente. Beleza, pessoal. Esses minutinhos finais aqui. Vamos
fazer a primeira pergunta aqui do Samuel Brito. A pergunta dele é, o Samuel Brito, ele trabalha na Ubiquiti, ele também é um CWNE. Então, a pergunta dele é, a faixa de 6 GHz não licenciada vai ficar restrita para uso indoor, igual a 5.150 até 5.350 MHz, ou também será liberada para uso outdoor em ponto a ponto e ponto multiponto, igual a faixa de 5.4 e 5.8 GHz? Certo. Na proposta técnica, neste primeiro momento, o 6 GHz, se for low power, seria para uso indoor. Evidentemente, o very low power, como são os wearables, vai estar junto com a pessoa. A pessoa pode estar dentro de casa ou fora de casa. Os equipamentos de potência realmente muito baixa para se conectar, por exemplo, com um smartphone, né? Então, você conseguiria garantir a proteção dos outros sistemas. Quando, né, se vier a ter o AFC, assim como vai acontecer nos Estados Unidos, né, o uso outdoor com uma potência maior, ele é permitido somente com AFC. Né? Então, muito provavelmente, o Brasil vai seguir essa linha. Permitir um uso com uma potência maior somente quando tiver AFC. Beleza, obrigado. A segunda pergunta, ela já foi respondida, acho que em quase sua totalidade, mas eu vou perguntar de novo, rapidinho. É a pergunta do William Veiga da Costa. Na faixa de 5 GHz, temos os canais Uni 1, Uni 2, Uni 3, cada um com suas limitações de potência de transmissão. E em 6 GHz, como será essa separação e limitação de potência? A gente viu que tem a separação da Uni 5, 6 e 7, mas eu não estou lembrado se você falou sobre a limitação de potência em cada uma dessas faixas. Então, eu não cheguei a comentar sobre a limitação de potência, eu não me lembro o número de cabeça, mas é basicamente similar ao que foi aprovado da FCC em termos de potência, né? E a Anatel, ela não regulamenta a questão de Uni 1, Uni 2, Uni 3, né? E por aí vai, né? Que esse é o padrão, basicamente, do que é aprovado lá na regulamentação da FCC, né? E tem uma série de motivos para ter essa separação. Né? Inclusive, por exemplo, 550, 5350, né? Você tem outros serviços científicos utilizando aquela faixa, por isso que ficou esse bloco de 200 MB bem ali, com toda essa característica de uso indoor, etc. Né? Mas a intenção, até para a gente conseguir uma escala melhor, é ter uma regulamentação próxima do que está definido nos Estados Unidos em termos de limitação de potência. Em termos de faixa de frequência, vamos aguardar a decisão do Conselho, né? Mas a Anatel, ela, em sua regulamentação, ela vai definir na faixa começando em X, terminando em Y, as características são essas. Então, você vai ter a característica de densidade espectral de potência, como eu comentei, limites de emissão de espúrios, né? Se precisa ter salto de frequência ou não, que não é o caso da faixa de 6 GHz. Em outras frequências, em 5 GB, você tem a necessidade de ter um salto de frequência e você tem toda uma regra do tempo que pode ficar da frequência, né? Mas o 6 GHz, uma das vantagens dessa faixa, é que é considerado uma faixa limpa para o Wi-Fi. Ok, obrigado. Mais uma pergunta do Israel Ferreira Dutra. Seria, qual o diálogo existente entre a Anatel e órgãos de saúde ou institutos de pesquisa médica para determinação de potências em cada banda, considerando possíveis efeitos da radiação em seres humanos? Bem, isso aí é uma pergunta importante e é um tema que eu gosto bastante, até porque o meu doutorado foi nessa área de expulsão humana a campos eletromagnéticos. Evidentemente, não foi na parte de saúde, mas mais a caracterização daquele ambiente eletromagnético, onde você avalia o sinal se propagando e tenta identificar os locais de máxima exposição. Então, para isso, a gente segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que reconhece os limites estabelecidos pela Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante, o ICNIRP, como limites considerados seguros. Então, a gente tem uma lei aqui no Brasil, que é a Lei 10.871, se eu não estou enganado, que define 18, enfim, eu acho que é isso, mas que define que aqui no Brasil a gente vai seguir as recomendações da OMS.
Logo, a nossa regulamentação está alinhada ao OMS, que recomenda o ICNIRP, de tal forma que os equipamentos de radiação restrita são equipamentos de potência muito baixa. Então, basicamente, você não tem uma preocupação em fazer uma avaliação dentro da sua casa se aquele limite está sendo atendido. Por quê? Porque como o limite é muito baixo, por exemplo, você tem documentos, recomendações internacionais fazendo todo esse cálculo, né? O limite de exposição do corpo inteiro, né, que a gente chama de taxa de absorção específica, o SAR de corpo inteiro, ele é igual a 0,08 watts por quilograma. Isso quer dizer o seguinte: se você tiver um equipamento cuja potência seja de 1 watt, e se você tiver uma criança, né, que pese 12,5 quilos, que é mais ou menos uma criança de 2, 3 anos, bem ali, se fisicamente, o que é impossível, se você tivesse uma absorção de 100% daquela energia, daquele equipamento, o access point, você teria 1 watt dividido pelo peso, 12,5 quilos, daria o 0,08 watts por quilograma. Então, você consegue provar matematicamente, né, se quiser utilizar a simulação numérica, etc., que esses equipamentos eles vão atender a exposição a corpo inteiro, né, da pessoa. Então, esse ponto relacionado à radiação restrita não é efetivamente um ponto que nos preocupa. O que a gente tem que garantir é que os limites estabelecidos sejam obedecidos. Então, atendido ao limite, a gente não tem uma preocupação sobre efeitos adversos, uma vez que estamos seguindo as recomendações da OMS. Beleza. Obrigado pela explicação. Deixa eu só fazer Se eu um puder comentário. só rapidamente complementar. Pois não, até para falar que se vocês têm mais 5 minutinhos, que a gente tem mais uma pergunta e a gente faria o fechamento, se você, Daniel e Agostinho, puderem. Sem problema. Só queria complementar a fala muito didática aí do Agostinho. É a Lei 11.934, né, de exposição humana, e lembrar que a Anatel tem um sistema muito robusto de certificação e homologação de produtos para o mercado doméstico. É uma área em que, inclusive, todo o trabalho é realizado por organismos credenciados, são terceiros reconhecidos pela Anatel com competência técnica para fazer esse tipo de homologação, certificação de produtos. E, como diz o Agostinho, é totalmente aderente à regulamentação internacional. Esse é um tema, vale a pergunta, porque frequentemente tem muito fake news nesse domínio. Beleza. Então vamos para a última pergunta agora, a pergunta do Anderson Freire. O Brasil tem interagido com os países do Mercosul e, eventualmente, da América Latina para discutir a estratégia de alocação do espectro de 6 GHz? Bem, no ambiente das Américas, a gente tem a Comissão Interamericana de Telecomunicações, a CITEL. Inclusive, o Brasil propôs, na última reunião, que foi uma reunião virtual, para que tivesse uma discussão sobre esse acesso dinâmico ao espectro, né? Essa reunião vai ser em dezembro, mas devido todo esse problema de Covid e tal, se achou melhor adiar esse workshop para a reunião seguinte, na expectativa de, quem sabe, potencial. O Brasil, na nossa região, foi o primeiro que teve uma primeira decisão sobre os 6 GHz. Como eu comentei, no dia 23 de abril, teve uma decisão da FCC, no dia 30 de abril, o Conselho Diretor também teve uma decisão sobre equipamento de radiação restrita. Então, quando teve essa decisão da Anatel, o que a gente viu foi tanto a indústria MT, quanto as operadoras, quanto o sindicato das operadoras, depois de uma decisão, via até a Anatel falar, não, mas calma, a gente quer o uso da faixa também, etc. Né? E eles têm feito essa peregrinação não apenas no Brasil, mas em outros países, como a Argentina, países da América Central também. E o Brasil, de certa forma, nesse aspecto regulatório de telecomunicações, é muito respeitado dentro da nossa região, né? E fora também. E alguns colegas de outros países, Argentina, etc., às vezes mandam e-mail, Agostinho, como é que vocês estão fazendo e tal? Vocês vão realmente colocar 1.2 GB para o Wi-Fi? Aqui as operadoras têm visitado a gente. Daí eu explico tudo isso que a gente conversou nessa reunião, né, tentando diferenciar, né, o que foi a decisão para a radiação restrita, mas efetivamente o que estamos aguardando de nova decisão do Conselho Diretor ainda.
Beleza. Maravilha. Obrigado. Maravilha. Não, obrigado, Gustavo. Obrigado para todo mundo que participou aqui no YouTube também. A gente já passou 4 minutinhos do tempo aqui que eu tinha pedido de vocês. A gente já agradece aí imensamente a participação. A Lariana também, que não pôde estar com a gente aqui hoje, agradecendo vocês aí pela disposição. Comentários finais para a gente fechar. Daniel, Agostinho. Muito rapidamente, só dizer da satisfação de estar aqui nesse bate-papo com vocês. É muito interessante ver o desenvolvimento dessa comunidade de profissionais com atuação nesse tema. Como eu mencionei anteriormente, o ecossistema de Wi-Fi é muito importante, especialmente para um país como o Brasil, onde nós ainda temos boa parte da população com restrição, seja de cobertura para acesso, seja de renda para contratar serviço pago. Nós sabemos ainda da importância dos pontos de acesso público, seja aqueles patrocinados pelo próprio poder público, seja aqueles patrocinados que criam um modelo de negócio que permite a pessoa ter acesso sem pagar diretamente. Isso tem um papel importante na sociedade brasileira, e é o trabalho de profissionais do ramo como vocês que viabiliza o desenvolvimento, como eu disse, desse ecossistema Wi-Fi no Brasil. E parabéns pela iniciativa. Gostaria de agradecer o convite também, uma satisfação ter participado com o Daniel desse painel, e que eu gostaria de falar que a Anatel tem trabalhado arduamente para ter uma regulamentação muito mais simplificada, muito mais moderna, né? Recentemente a gente aprovou uma regulamentação de enlaces ponto a ponto para permitir enlaces em novas faixas de frequências, utilizando novas modulações de forma dinâmica, adaptativa, né? Estamos atualizando nosso plano de atribuição, destinação e distribuição de faixas de frequências. Vamos revogar praticamente 140 regulamentações para fazer uma regulamentação muito mais simples, direta, né? Então, a gente está trabalhando arduamente, e a gente tem também esse dever de manter o Brasil muito atualizado com a regulamentação internacional, com o que tem mais moderno. E acredito que a gente tem conseguido fazer isso, né? Tem acompanhado para e passo essas discussões internacionais e tentando refletir no nosso arcabouço regulatório o que tem de melhores práticas pelo mundo na gestão do espectro. Não, excelente, excelente. Eu diria que um comentário pessoal aqui, até que a gente também como indústria, a gente vem sentindo todo esse processo aí dentro da Anatel. A gente já sente aqui na ponta também, e agradecemos já antecipadamente. Então, Daniel, novamente agradecemos aí em nome da comunidade do Mobility Brasil muito o tempo de vocês, foi excelente. Agostinho também, agradecemos aí imensamente, e o nosso evento agora vai para um break e volta daqui meia hora. Tá bom, pessoal? Obrigado novamente, a gente se vê daqui a pouco. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.